É isso aí, está começando mais um podcast Nossa Luta, o podcast de toda semana que traz pessoas com notoriedade, pessoas sem notoriedade, líderes religiosos, líderes comunitários, pessoas que vêm aqui para deixar os seus depoimentos, suas histórias de vida, para inspirar você que está aí do outro lado aí, que curte o nosso podcast. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui, uma irmã para mim agora, virou uma irmã para mim agora, Ana Minuto. Que prazer em recebê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, João. Agradeço a todas e todos que estão nos assistindo. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, estou com cabelos trançados abaixo do ombro, com umas tranças vermelhas, outras loiras para diversificar um pouco. Estou com uma blusa azul linda que eu vim só para encontrar vocês. E o Joel me copiou, gente. Ele me copiou, era só eu, mas ele me copiou. Para ficar mais bonito, né? Eu falei, poxa, eu não posso colocar uma outra camisa que não seja azul para ficar Estou igual. com os brincos dourados e também uma... Não lembro o nome disso daqui. Colar. Um colar dourado Africano, e também uma uma pulseira. pulseira dourada. É isso. Embaixo uma calça, como vocês não vão ver, então vão ficar só com a parte de cima. É uma honra poder recebê-la aqui, bater um papo contigo, discorrer sobre você, sobre a sua vida, incentivar o outro pessoal, o nosso pessoal, sabe, tão sofrido que está ali do outro lado, que gosta de assistir o nosso podcast. E, assim, é uma honra recebê-la e falar um pouquinho sobre você. Primeiro, da onde vem a Ana Minuto? De que lugar você é? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, Ana Célia Minuto de Campos, a linda. Realmente. Não é puxando o saco, não. Olha que sorrisão lindo. Que inveja. Do extremo da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes, filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, neta de Matias e Mercedes, e Armando e Maria, sua irmã mais velha de 2 irmãs. Sou tia de 4 sobrinhos deliciosos e madrinha de um menino que eu amo bastante. Que mais que eu posso falar sobre mim? Sou muito legal. Isso é fato, às vezes. Às vezes eu acordo mal-humorada. Mas vamos lá, eu comecei a minha caminhada desde os movimentos sociais. Então minha mãe... Acho que tem uma primeira coisa que eu quero trazer para vocês, é que os nossos pais levam a gente para onde eles conhecem. Certo. Né? Então minha mãe era costureira. Minha mãe era costureira e me levou também para trabalhar com ela numa empresa de costura. Mas antes disso tem um ponto que eu sempre gosto de trazer, é que minha mãe passou por uma violência doméstica muito forte durante 4 anos. Né? E foi isso que mudou as nossas vidas. Então minha mãe passou por uma violência doméstica, a partir daí eu passei por um abuso, minha mãe pegou e colocou meu pai na cadeia, e minha mãe começou um processo de se tornar líder comunitária. Então, a partir da história dela, ela criou redes de combate à violência doméstica, criou redes de combate à violência sexual, criou redes de combate ao racismo. Então, minha mãe é uma das fundadoras da Leandro de Itaquera, também passou pelo Falcão do Morro, passou por várias escolas, e ela é uma das idealizadoras do Fala Negão, Fala Mulher, que é uma instituição que existe há mais de 30 anos, no Conjunto José Bonifácio, e ela criou outras tantas coisas. Foi assessora de imprensa, foi assessora parlamentar, visitou o Mandela, quando foi no evento de posse dele. E por que eu conto toda essa história? Porque é importante a gente entender que a gente é a repetição dos nossos pais. Aí que a gente vai fazer... A gente busca, às vezes, fazer diferente, mas na maioria das vezes a gente vai fazer muito parecido. Sim. Uma forma um pouco melhorada até. Isso. Né? Porque é isso, né? Nós somos mais altos que o nosso pai, na maioria das vezes. Sim. Somos diferentes, fomos para um próximo nível. Então, eu sempre gosto de honrar a história da minha mãe. E eu acho que isso faz parte, né, Ana? Essa evolução. Eu faço parte de dentro de uma evolução da onde eu venho. Não que a história dos meus pais seja mais ou menos que a minha. Pelo contrário, para eu chegar aqui eu tive que ter uma base. Sim. E eles foram minha base. Sim. Mas eu faço parte desse processo de evolução, como você está falando. Por favor, continue. E aí,
a minha mãe me levou para movimentos sociais, eu e minhas irmãs. Fui jogadora de vôlei. Fui uma excelente jogadora de vôlei. Jogou na seleção brasileira. Meu sonho era jogar na seleção brasileira. Mas, como acontece com a maioria das pessoas negras, ou uma parte delas, eu não tinha alguém que me levasse, né? Porque antes era no Ibirapuera. E precisava de autorização. E eu precisava que alguém me levasse para o treino. E voltar para o treino. E eu não tinha ninguém que fizesse isso. Então, essa foi a minha primeira frustração, enquanto adolescente, foi não conseguir jogar vôlei. Depois do vôlei, fui para o carnaval. Então, como minha mãe era diretora da Leão de Itaquera, fui passista, fui musa, fui porta-bandeira, fui comissão de frente. Eu fiz muita coisa no carnaval. E o carnaval é o que me trouxe até aqui na minha carreira, por conta que no carnaval a gente aprende a ser criativo, né? A gente aprende a inovar, a gente aprende a ter... Como eu estava dentro do carnaval, eu aprendi a ter horário, eu aprendi a ser organizada, eu aprendi muita coisa dentro do carnaval. E além do carnaval, eu também fui dançarina de samba rock. Então fui sou a pessoa que mais ganhei concurso de samba rock em São Paulo. Que bacana. O samba rock também foi um dos lugares onde eu me senti parte, onde eu fui vista. E eu acredito que um desafio hoje para a comunidade negra, principalmente para os jovens, é ter esses lugares de reconhecimento. Então, dentro do carnaval, as pessoas queriam que eu estivesse dentro do carnaval. Porque há 25 anos atrás, nossa senhora, gente, quase 30 anos atrás, o carnaval era diferente. O carnaval era preto. Então as pessoas queriam que a gente estivesse lá, então nós éramos vistas, e isso para a autoestima de uma pessoa negra faz toda a diferença. Sim. Então eu sempre digo que o maior desafio que nós vivenciamos é a baixa estima, que é esse não se ver, não se gostar, não se aceitar, não se olhar como uma pessoa de valor, porque isso que impede a gente muitas vezes de ir para o próximo nível, né? Conseguir um bom trabalho, fazer uma boa entrevista, conseguir compreender que pode ir além do que é dado. E o carnaval e o samba rock e o vôlei me trouxeram até aqui. Que legal. Eles sempre fazem parte da minha história. O esporte, a arte, a música está bem ligado ao nosso povo. O nosso povo sempre escolhe um caminho próximo a isso para poder chegar em algum lugar. Só que a educação é a base, né? A educação hoje não, sempre foi a base. E o nosso povo precisa se antenar que ele precisa estudar. Claro que através do futebol, da arte, da música ele pode chegar. Mas são poucos que vão chegar. Não vão ser muitos. A gente não vai ter várias. Gostaríamos de ter várias Anas Minutos, sabe? Sim. Várias. Para a gente poder chegar, fortalecer os nossos ambientes e mostrar para os nossos que ele pode e tal, mas não vai ser dessa forma. Mas através da educação, sim. Eu queria discorrer um pouco sobre a questão de educação. Como é que foi sua vida? Como é que foi a educação dentro da sua casa? E assim, como é que foram suas formações? Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está assistindo poder entender. A gente está falando de dentro de uma universidade, correto? Sim. A minha mãe finalizou a escola dela no EJA. Então minha mãe não foi para a faculdade, não fez curso normal, porque ela tinha 3 crianças. Então ela finalizou no EJA, mas o meu tio, Matias, que foi a minha inspiração para ir para a faculdade, ele tinha feito faculdade. Então ele fez jornalismo, se eu não me engano, lá em Mogi das Cruzes. Então, existe aquele processo da representatividade, ela passa por essas situações. Não é só dentro da empresa, não é só na TV, não é só nos seus relacionamentos. É internamente, porque você vai repetir e vai fazer o que alguém já fez. Sim. Então, a mente para dizer eu posso fazer, eu já tinha, porque meu tio já fez. Sim. Então, fui trabalhar com a minha mãe com 16 anos, com uma infestadeira, era uma pessoa que levava o pano para baixo e para cima para poder cortar as nossas roupas, nem sei se essa profissão existe ainda. E dentro desse lugar minha mãe passava um racismo muito forte, a chefe dela era muito racista.
E como eu já tinha consciência racial, e isso é um dos desafios que falta para a população negra, que é consciência racial. Porque é isso, quando você tem consciência, você sabe quando você está sendo maltratado, você sabe quais são os seus direitos, você sabe o que podem fazer, o que não podem fazer, você sabe o que você pode denunciar. E minha mãe se mantinha naquele ambiente porque ela tinha 3 filhas para criar. Então, muitas vezes aconteceu algumas coisas que eu ficava assim irada, e foi ali que eu decidi que eu ia ser milionária. Foi dentro desse ambiente. E deu certo? Pode-se dizer que eu tô no caminho. Foi bem desafiador para mim, mas foi a minha escola, e lá eu decidi que eu ia ser milionário e comecei a buscar por esse caminho. Só que há 20 anos atrás, 24 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de conseguir emprego como a gente tem hoje. Sim, então, estudar era muito mais difícil. Eu levava currículo, imagina, deixava meu currículo de lado, porque o racismo era muito mais forte também, né? Não que ele era mais forte, ele era diferente. Ele era mais exposto. Ele era diferente. Ele era mais exposto. E aí colocavam, vou colocar seu currículo aqui do lado, quando tiver oportunidade, eu te chamo. E nunca aconteceu. E a partir daí eu comecei. Uma parte da minha família fez concurso público, eu fiz concurso público, passei no Correios, era terrível no Correio. Meu Deus do céu, era terrível. A minha ex-chefe lá sofria comigo, porque eu era terrível no Correio. A minha filha era maior, era aquela falação, era um monte de moleque na minha fila. Olha, era um terror. Fiquei um tempo no Correio, mas também o Correios não era uma coisa que fazia sentido para mim. Porque acho que tem algumas coisas que já nascem com a gente, né? Como eu vim de uma família revolucionária, eu também sempre fui muito revolucionária. Sim. Então eu sempre fui muito questionadora. Né? E acho que é uma coisa que as pessoas negras, devido a tudo que a gente passa, muitas pessoas têm medo desse questionar, né? Sim. E eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito combatente. Eu sou essa pessoa combatente. E aí, dentro desse processo, saí e aí comecei a procurar emprego, não consegui emprego, até que uma amiga cheguei e falou assim, você não quer trabalhar com telemarketing? Nem sabia o que era, falei, vou. E aí comecei a minha vida dentro do corporativo no telemarketing. Que legal. Fazendo atendimento pro IG, que era o cachorrinho, quando veio para o Brasil, que fazia internet de escada. Certo. E ali comecei a trabalhar, falei assim, bom, acho que é isso. Fui para a área de comecei a trabalhar com cadastro e tal, e naquele momento, telemarketing, falavam para você, R$5 a mais, a gente mudava de empresa. Fui mudando até encontrar uma empresa onde eu trabalhava com suporte técnico, PSNet. Foi lá que eu entendi que eu podia estudar, que eu podia pagar a faculdade. Eu trabalhei como telemarketing também, era PABX na época, trabalhei para a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Editora Abril, Credit Card, Mastercard, eu trabalhei para um monte de empresa. E aí fiz sistema da informação, eu morava em Guanás, demorava 2 horas para chegar em Alphaville, mais 2 horas para chegar na Vila Mariana, que é onde eu estudava, mais 2 horas para chegar em Guanás, voltando. Eu passava mais tempo na condução do que estudando e trabalhando. Então, acho que já vem uma lição, né, para as pessoas que assistem, principalmente para os jovens. Nunca vai ser fácil. Não, nunca foi fácil. Nunca vai ser fácil. E a gente tem uma questão de acreditar. É lógico que o dinheiro facilita, mas você vivenciar essas experiências de condução, de às vezes não ter o que comer, de às vezes não conseguir fazer relacionamento, eu sempre digo que quem muitas vezes vai levar a gente para o próximo nível é uma pessoa da faculdade. Eu não consegui fazer amizade com meus amigos de faculdade. Primeiro, eu entrei para a faculdade com 24 anos. Porque foi quando eu consegui pagar a faculdade. E demorei 10 anos para pagar, porque à época já era R$1.000 a faculdade. As pessoas que estavam na minha faculdade eram todos meninos de 18, 17 anos. Então já tinha essa disparidade de idade. Tinha esse processo de que eu sempre estava correndo. Porque é isso. Tinha que sair correndo para poder pegar a condução, tinha que sair correndo para não conseguir muitas vezes ir comer com as pessoas, né? Porque às vezes nem tinha grana para isso. Então é importante a gente entender que essa história de que vai ser fácil, que vai dar tudo certo, isso é uma mentira. Não vai acontecer. Eu acho que a gente vai precisar ter uma resiliência e uma vontade no espírito muito forte para fazer as coisas acontecer, porque tudo vai vir para não acontecer. Sim. Tudo. Sim.
Sim. Tudo. Ser resiliente é a chave de tudo, né? Por que eu falo isso? Porque nunca foi fácil e, como você disse, nunca vai ser. E viver essas experiências é que vai te dar a condição de ter cancha, é a condição que vai te dar. Desculpa, são essas situações que vai te dar a condição de você ter casca mesmo, sabe? De você entender e saborear na hora da vitória. Quando você diz ser milionário, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de conhecimento, de lugares, pessoas, sabe? Poder chegar aonde você quer, poder comprar o que você quer. Então não é uma questão milionária em relação à grana. Não, e é importante que a gente pense que é grana sim. Não, sim, também. Mas existem outras coisas que vão te deixar milionário. O conhecimento é uma dessas coisas. Sim, mas eu acho que tem um significado. O dinheiro tem um significado que a gente precisa ressignificar. Durante a vida toda, a gente sempre ouviu que o dinheiro é ruim. Mas nenhum rico quer voltar a ser pobre. Porque a maioria das pessoas do Brasil não nasceram herdeiras. A maioria das pessoas do Brasil, quem hoje tem dinheiro, muita gente teve que ralar muito. E quando eu fiz faculdade, resolvi que eu ia fazer sistema de informação, resolvi deixar a ONG, não queria mais falar de preto, não queria mais falar de pobre, não queria mais saber de nada, só queria ficar rica na minha mente. E eu tinha um desafio seríssimo, que eu fazia dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa próspera, mas eu sempre ficava sem dinheiro, sempre ficava dura. Fazia dinheiro hoje e amanhã eu estava sem grana. Fazia 1 milhão hoje, amanhã eu estava sem grana. E foi um dos processos que, quando a minha mãe morreu, minha mãe faleceu, eu tinha 33 anos. Só queria ser rica, então eu só trabalhava com tecnologia, só comprava coisas muito caras, etc. Mas não tinha R$1 guardado, não sabia nem o que era isso. E minha mãe faleceu com 33 anos e eu fiquei com dúvida se eu ia para a ONG ou se eu ficava com a área de tecnologia. Resolvi voltar para a ONG, fiquei alguns anos, 2 anos, escrevi projeto para a ONU, para a UNF, para várias instituições, e voltei para o mercado de trabalho porque não é como hoje, né? As ONGs não eram vistas, e as associações não eram vistas como são vistas hoje. E a partir daí eu fiquei na ONG, fiquei 2 anos e tal, depois resolvi voltar para o mercado de trabalho, porque eu dura, e meu ex-marido duro não dava. Então, voltei para o mercado de trabalho, voltei para a área de tecnologia. Só que quando eu voltei já não fazia mais sentido. Eu olhava para aquilo e falava, mas, né, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa que não está ok. E foi aí que eu fiz o curso de coaching, que, além da tecnologia, me trouxe até aqui. Porque qual que é o desafio, Joel, das pessoas, principalmente, e não é aqui, é no mundo. Nós somos programados para nos desenvolver tecnicamente. Você é o melhor locutor, você é o melhor comunicador, você é o melhor vendedor, você é o melhor artista, você é o melhor patinador, você é o melhor jogador de basquete. No esporte é um pouco diferente, mas quando você vai para o mundo corporativo, você é programado para entregar só o técnico. Porque, afinal, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Esse é um número. De preferência, menor valor possível, sim, mas entregando com excelência. Só que nesse processo, eu sempre fui muito sagaz, assim, sempre fui muito, muito curiosa. E eu questionava por que as coisas não aconteciam. Mas eu também sempre fui daquela pessoa que batia na sua porta e falava, então, quando vai vir meu aumento? Entreguei, estou fazendo. Quanto vai vir meu aumento? Quero meu aumento. Porque o aumento para pessoas negras não vai vir se você não bater na porta. Infelizmente. Mas comigo aconteceu. Que bom que você aconteceu. Comigo não aconteceu. Eu sempre bati na porta e falei, cadê? Senão eu ia ficar só no dissídio. E aí eu fiz o curso de coaching, e o curso de coaching me respondeu 2 coisas. Por que as pessoas pretas são tão potentes, mas não conseguiam avançar? É lógico que para mim era nítido a questão do racismo, mas tinha algo ali que fazia eu pensar. E porque as mulheres também, apesar de serem tão inteligentes, tão criativas, tendo que fazer, dar nó em pingo d'água para poder viver, não avançavam. E aí foi que eu comecei, antes disso, eu vou indo e voltando, tá? Antes disso, como eu resolvi que eu queria ser rica, enquanto eu trabalhava, eu abri um centro de manicure, né? Então, a época, a esmalteria era moda. Certo. Abri uma esmalteria com
com uma companheira que acabou não rolando, quer dizer, aconteceu, ficamos 2 anos, mas aí nós entendemos que não fazia sentido, porque eu tinha um objetivo, que era ser rica, e ela tinha que cuidar de 2 crianças e da casa. Sim. Então, quer dizer, os objetivos não batiam, não tinha filho, não tinha outras responsabilidades. Sim. E aí acabou não acontecendo, só que à época eu comprei uma cera, chamada cera marroquina. Paguei R$5.000 naquela licença. E eu falei, eu não vou perder R$5.000 de jeito nenhum. Foi aí que eu resolvi abrir um outro negócio. Então eu abri um centro de depilação. Junto do centro de depilação, eu abri a Minuto Consultoria. E fazia as 2 coisas. Fui me desenvolvendo enquanto indivíduo. Fui me desenvolvendo enquanto indivíduo, com coach, mentoria, desenvolvimento humano, terapia. E aí, enquanto isso, eu abri o centro de depilação. Eu sempre digo que eu nunca desisti, mas sempre chorei. Porque era isso, tinha dias que eu chegava em casa e falava, não é possível, eu tô fazendo tudo certo e a coisa não acontece, como é que pode? E aí tem uma coisa muito interessante que acredito que nós, pessoas negras, temos muita pressa por tudo que a gente passa. A gente tem muita pressa. E a pressa me auxiliou em muita coisa, mas me impediu de realizar muita coisa. Então, hoje, beirando quase os 25 2 vezes, eu continuo nesse processo louco de pressa. Beirando quanto? 25. 2 vezes? Não, você entendeu errado. E aí, esse processo de empreender me trouxe a repetição e a disciplina. Sim. Porque nós, enquanto pessoas negras, precisamos entender que sem disciplina, constância em um objetivo definido, você não vai chegar. Você não acha que isso acontece? Porque a história nos coloca nessa condição da coisa imediata, sabe? A necessidade, sabe? Uma porção de outras coisas que a gente carrega, que o nosso povo carrega. Você acha que isso não está ligado a essas situações que a gente vive ou já viveu? Sim, é uma questão histórica, né? Sim. Então a gente vem de um país, vem de uma história de um processo escravocrata muito forte. Sim. Onde a gente tinha pouquíssimas oportunidades ou quase nenhuma. Mas o maior desafio, eu acredito, para as pessoas negras é elas acreditarem que basta estudar, basta trabalhar, basta eu fazer 10 faculdades e 10 pós que tudo vai acontecer. Não vai. O sucesso, ele é dado. É importante a gente entender isso. Ana, você está dizendo que não vai acontecer? Não, eu só estou dizendo que você vai precisar ser estratégico e estratégica. Você vai precisar se alinhar com pessoas que podem falar seu nome numa mesa cheia de oportunidades. Eu não me tornei Ana Minuto porque eu sou a melhor coach, a melhor mentora, a melhor empreendedora. Teve alguém que falou, vem. Vou te dar uma oportunidade. Vem, você é a pessoa da vez. Você é a bola da vez. Vem. Não porque eu estudei tudo que eu estudei. Eu tenho mais de 100 cursos. Mas isso não seria suficiente para eu sou quem eu sou. Porque é isso. Isso a gente precisa ter muito nítido pra gente. Eu acho que você fala nessa questão de ousadia. Não, de estar no lugar certo, com as pessoas certas. Capital social mesmo. Sim. Por quê? As pessoas negras não receberam capital social. Sim. E a gente recebeu o capital social do samba, a gente recebeu o capital social dos movimentos populares, a gente recebeu o capital social das ONGs, a gente recebeu o capital social dos trabalhos que a gente realiza, mas a gente não recebeu o capital social de dentro de uma companhia. A minha mãe não era diretora de uma empresa. Minha mãe não era CIO, minha mãe não foi gerente, minha mãe não foi analista, como eu já fui. Entende? Então, dentro das empresas, tem um conhecimento que é dado para algumas pessoas. Pessoas brancas. Porque esse é o histórico. Quando finalizou o processo escravocrata, o governo tinha a ilusão de clarear o Brasil em 100 anos. A partir daí, ele trouxe todos os europeus que ele pôde, pagando para esses europeus pudessem trazer a família e fazer o seu negócio. Não é à toa que hoje todas as empresas são brancas, principalmente as que acontecem. Então, quando eu digo que o capital social ele é extremamente importante, porque é isso. Ninguém vai indicar um inimigo. Você está aqui porque alguém te indicou. Mas qual o relacionamento que você criou? Quando você criou esse relacionamento?
Porque é isso. Normalmente, nós vamos para dois lugares muito distintos. Ou a gente entra na branquitude e se perde lá, ou a gente fica na negritude e se perde aqui. E tem esse desafio, essa dificuldade de fazer essa ponte entre os dois mundos. Então, hoje, eu tenho muitos desafios enquanto empreendedora, mas eu passei pelo mundo corporativo. Então, minimamente, eu sei como ele funciona. Minimamente, eu sei o que pode e o que não pode. Minimamente, eu sei as regras. Minimamente, eu sei fazer uma apresentação. Antes em PowerPoint e agora em Canvas. Minimamente, eu sei me posicionar onde eu for. Embora a minha energia ainda continue assustando as pessoas, isso é um problema delas. Mas é importante a gente compreender que, e aí pensando, né, na vida, a vida primeiro ela vai ser desafiadora. E ela precisa ser. É necessário que porque seja. senão a gente não melhora. Na grande verdade, para o nosso povo, esse desafio ele já é natural. Esse desafio já é natural. Eu acho que basta você... Você falou uma coisa muito bacana que, putz, me fez pensar. Eu nunca pensei dessa forma. A pessoa pode fazer 10 cursos, pode fazer 10 faculdades. Se ela não tiver um interesse, se ela não tiver com as pessoas certas, não souber aproveitar as oportunidades que aparecem, não vai adiantar de nada. Então esse desafio dentro da nossa história, historicamente falando, ele já é natural. Então nosso povo precisa se atentar. Mas se qualificar é fundamental. Porque não adianta você estar na mesa de pessoas que têm um conhecimento que você não tem e você não está qualificado. Então a importância de se qualificar, ela também é grande, ela é necessária. Então é isso que eu bato aqui sempre. Existe uma universidade hoje que a gente não tinha na nossa época. Eu também tenho 25, sabe? Eu entendo. Então, na nossa época, a gente não tinha uma universidade preta que desse oportunidade pra gente, que desse aí 60% de bolsa, ou 70%, ou 80%, eu não sei quanto dá de bolsa, mas enfim, nós não tínhamos essa condição. Então hoje a gente tem, nós estamos dentro de uma universidade preta, negra, que recebe todos de braços abertos, independente da sua cor, da sua pele, desde que você queira uma oportunidade. E estudar também é uma oportunidade. Sim, é uma oportunidade, mas é uma coisa que a gente não é programado para valorizar. Sim. Porque, como a gente sempre está vendendo almoço para comer a janta, que nem a minha mãe falava, você não precisa ajudar em casa, você tem que pagar seus estudos. Mas minha mãe, quando foi embora, tinha 500 carnês de empréstimo. E isso porque eu tive vô e vó que me deixaram casa. Deixaram casa para minha mãe, que deixaram casa para mim. Porque se eles não tivessem deixado, pode ser que eu também não estaria aqui. Porque é isso, porque é da onde você parte, na maioria das vezes, e os exemplos que você tem vão direcionar você para as coisas que você busca. Então, já nasci, a minha família já tinha casa, isso fez diferença, porque eu não tinha que ajudar na minha casa. É importante a gente entender que a gente parte de lugares diferentes, que a meritocracia ela não funciona, nem entre negros. Porque é isso, eu não tive que ajudar em casa, isso impactou para que eu pudesse estudar. A minha mãe tinha um valor do estudo, e meus avós, o valor do estudo, o valor da leitura, o valor de uma boa música. Isso também influenciou na minha forma de ver o mundo, na minha forma de me relacionar com esse mundo e principalmente reconhecer a minha negritude como um valor. Porque a maioria de nós é programado para se odiar, é programado para não gostar do corpo, é programado para não gostar de si, de se ver. Hoje nós, graças à tecnologia, nós temos uma visão diferente do que é ser negro, mas está enraizado na gente. É esse processo de a gente muitas vezes não se gostar e não se ver. E passar pelo empreendedorismo me fez entender que eu precisava desenvolver alguns soft skills. Principalmente o da comunicação. Então, o que me trouxe até aqui, o que fez eu gerar grandes projetos que atingiu milhares de pessoas, foi a comunicação. Foi eu estar aqui falando com você sem me preocupar se eu estou acertando, se eu estou errando. Eu estou dando o meu melhor para você e acabou. O que as pessoas pensam ou acham não me interessa. Sim, é isso. E muitos de nós temos medo. Temos mais medo de falar em público do que da morte. Sim.
Então, a comunicação foi um dos caminhos que me trouxe até aqui. Uma outra questão que me trouxe até aqui foi esse processo sério de desenvolvimento constante. Ah, eu fiz uma faculdade e acabou. Não. Ah, fiz uma pós e acabou. Não. A vida requer da gente que a gente continue estudando sempre, porque senão a gente vai estar fora do jogo. Principalmente quando a gente pensa em tecnologia. Principalmente quando a gente pensa que agora as IAs estão aí. Tudo que você faz hoje, você tem um robozinho organizando, ajustando para que você não tenha que se preocupar. Eu não penso mais. Isso é um desafio. Porque os jovens não pensam. E é um problema também, você não acha? Sem pensar, sem massa crítica. Sem massa crítica, sem discussão. Sem discussão, sem renovação. É automático, vai ficar uma coisa muito automática. E como é que a gente vai evoluir como ser humano? Não evolui. E é por isso que a gente está com tanta doença, está com tantas pessoas com depressão, com ansiedade, porque entram no mundo da tecnologia, no scroll, de ficar passando telinha e acreditando que a vida é aquele morango e ela não é. Nossa, você foi num assunto que me faz pensar demais. Você acha que ajudou, a tecnologia ajudou, a internet ajudou, ou ela piorou o ser humano? Não, ela não... na minha concepção, a tecnologia, o objetivo dela é trazer para a gente inovação, oportunidades e igualdade. Porque hoje as pessoas têm acesso às informações. Elas podem não ter acesso, saber buscar melhores informações, mas elas recebem informação. A tecnologia permite que a gente esteja aqui agora. Permite que as pessoas nos vejam. Permite que a gente faça dinheiro pela internet. Permite várias coisas. Mas a tecnologia é como o vape. O vape ele foi criado para ajudar as pessoas a diminuir o vício do cigarro. Mas o ser humano, ele tem a tendência a estragar tudo. Então, agora tem pessoas viciadas em vape e morrendo por causa de vape. Que mata mais que o cigarro. Então, a tecnologia também, ela tem a sua base positiva. Agora, o que o homem vai fazendo no decorrer do processo é que acaba impactando a tecnologia e criando fazendo com que a tecnologia nos adoeça. Mas não tem a ver com a tecnologia é só um meio. Nós é que precisamos utilizar melhor a tecnologia. Assim, um país igual o nosso, que sofre por vários motivos, sabe, que precisa de vários consertos, é um país de terceiro para quarto mundo. A tecnologia, para nós, internet, redes sociais, eu, Joel, pensando e falando com você, eu acho que, não sei, eu acho que falta muita coisa ainda a ser vista antes que ela chegasse em relação às pessoas. Como conduzir dentro da internet, como conduzir dentro das redes sociais, da tecnologia, como aproveitar, tirar proveito disso. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Você vê a molecada dentro da comunidade. Eles usam esses meios, mas de uma forma totalmente equivocada. Então eu acho que ampliou essa questão de querer, eu quero dançar na frente sabe, de uma câmera para poder ganhar dinheiro, sabe? As pessoas pararam de pensar, é o que você falou, acabou de falar agora. As pessoas vão parar de pensar em algum momento. E dentro de um país de terceiro, quarto mundo, eu não sei se... Então, mas se esse é o caminho. Para mim, Gel, tá tudo certo da forma que tá. Sabe? Uhum. Acredito que existe uma energia maior, uma força maior que conduz as coisas. Mas também acredito que existe uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade nossa. E a gente tem muitos desafios. A gente tem aí 60 milhões de pessoas sem saber se vai ter a segunda alimentação. Só 12% da população negra brasileira tem faculdade, 44% das famílias são as mulheres que tomam conta. As mulheres estão sobrecarregadas. Nós somos o país com o maior número de pessoas depressivas, a primeira em utilizar Rivotril. Nós temos muitas questões, mas nós também temos muitas coisas boas.
E existe um processo real de alfabetização, independente da internet. Nós não fomos alfabetizados durante a história. E não estamos sendo agora. A base para uma transformação é a educação. Só que ela sozinha não vai resolver nada. Ela precisa de artifícios para que ela possa chegar no maior número de pessoas. E a tecnologia é esse caminho. Nós precisamos nos apropriar da política. Porque se a gente continuar acreditando que a política não é pra gente, que a política é chata, a gente vai ter os mesmos resultados. Porque o que pode transformar o Brasil é a educação com políticas públicas. E com oportunidades vindas das empresas. Então, os três poderes não andam separados. A questão é que quando você utiliza a tecnologia para qualquer coisa, é o resultado que você vai ter. Então, a gente tem, sim, uma política que precisa melhorar, sim, políticas que precisam melhorar. A gente tem vários desafios que advêm do processo escravocrata. Nós somos muito novos enquanto país. Comparados a outro país, nós somos muito novos. Somos o bebê. Só que existe um processo, tem o macro que eu trouxe, mas existe um processo individual, que aí é de cada um. Sem o coletivo, a gente não avança. Ai, como é que se chama? Negros no topo. Uma pessoa? Uma Ana Minuto? Um Joel? Um Reitor? Um Rafael? A gente precisa criar condições, que é o que a gente está fazendo, trazendo informação com os projetos, mas as pessoas do outro lado também precisam querer. É o que eu falo sempre pra galera que tá assistindo o nosso podcast. Porque te trazer aqui é uma maneira de incentivar quem está lá do outro lado. A sua história, poxa, Ana, é uma história muito bacana a ser contada. E você é inspiração para várias mulheres que eu bato papo, que eu conheço e te conhece. A gente até falou sobre uma agora há pouco. Assim, você é inspiração. Então as pessoas que estão do outro lado precisam entender que existe o caminho, mas a gente precisa querer. É o que a Ana está falando, a gente precisa, o nosso povo tem necessidade de querer, de buscar conhecimento. Eu acho que chegou a hora da gente fazer essa mudança. E essa transformação só virá se a gente tiver o interesse e realmente querermos chegar em algum lugar. Não, e só vai vir por nós. Sim, não tem outro jeito. Essa história de esperar que o governo, que as pessoas não negras vão fazer por nós, não vão. Esquece. Não vão porque a gente vive no mundo capitalista. E eu sempre falo que muitas pessoas podem questionar, podem reclamar, podem fazer o que quiserem. Mas o racismo não é sobre preto. O racismo não é sobre preto. O racismo é histórico. O racismo é bíblico. O racismo existe há milhões de anos. Configurado como ele está hoje, desta forma, foi a partir do que a gente passou em 1800 e pouco. Mas o racismo existe há anos-luz. Desde sempre. Só que, na nossa realidade, ele foi criado... Antes era para diferenciar, sim. Socialmente falando. Era para diferenciar. Sim. Sempre foi para diferenciar. Socialmente falando, quem tem grana, quem não tem, quem é ralé, quem não é. Sempre existiu. Sim. Como aconteceu no Brasil, que foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas, foi uma nova configuração de como fazer dinheiro com mão de obra barata. Então, nós precisamos entender. Ai, mas não precisa mais de faculdade. Quem não precisa mais de faculdade? Que é o que a gente ouve por aí. Ah, mas não precisa mais fazer faculdade, agora... É só fazer uma dancinha no TikTok e eu vou ficar milionário. Agora você não precisa fazer faculdade, porque agora tem vários cursos, agora... Quem não precisa? Pessoas pretas vão precisar durante um bom tempo. Sim. Então, existe todo um problema social. Nós somos programados a não gostar da gente, a acreditar que a gente não pode, que a gente não vai dar conta, que a gente não sabe, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem. A gente foi programado a viver nesse processo do corre, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Mas vai ter um momento que você vai precisar parar para ser estratégico.
Sem isso, não tem avanço. E é olhar quem vai ser a pessoa que vai falar seu nome numa mesa cheia de oportunidades. Porque você não vai conseguir só você sendo legal. Eu tenho pessoas que são muito melhores que eu. E eu não tenho nenhum problema com isso. Pessoas muito melhores que eu, que estão trançando o cabelo. Eu faço alguns processos seletivos para concursos que abrem. Eu fiz um processo para uma determinada instituição só para pessoas negras, mulheres negras. De 100%, 70% tinham pós-doutorado. E essas mulheres estavam trançando o cabelo. Estavam vendendo bugiganga. Entende? Então, sinto muito, o sucesso é dado. Ele é dado. Ah, é porque eu vou lá, vou conquistar. Eu tive muito esforço, tive muito esforço. Trabalhei muito, estudei muito, peguei muita condução, ralei muito. Mas teve alguém que falou: vem cá. E eu, na área de tecnologia, quando eu trabalhava com call center, implantação de call center, eu tive um chefe chamado Paulo Wagner. Eu falo sempre o nome dele em todos os lugares que eu posso. Que foi aquela pessoa que me defendia quando alguém falava: ah, ela é muito brigona. Ah, é lá. Tudo é lá. Ah, é lá. Eu tive uma pessoa assim. Quando eu resolvi empreender, eu tive pessoas que me mostraram o caminho. Eu tive pessoas que deixaram... Quando eu tive meu salão de cabelo, meu salão de depilação, o seu Walter era a pessoa que era responsável pela sala. Foi amigo do meu tio na faculdade. Eu fiquei 2, 3 anos sem pagar o seu Walter. Entendeu? Então eu não vim sozinha. Eu não vim sozinha. Eu não consegui. Não teve ninguém na história do mundo que conseguiu avançar sozinho. Não, sozinho é difícil. Sozinho é difícil. Se a gente for parar para pensar na história de Cristo, que talvez não, que foi o maior de todos que passou por essa terra, ele precisou de 12 apóstolos. Sozinho ele não ia conseguir. Então essa é a maior demonstração que a gente precisa um do outro. É necessário, sabe, outra pessoa te ajudar a te encaminhar, mas você precisa ser sagaz igual Ana Minuto, entender, ter um entendimento. Opa, isso aqui é uma oportunidade. E pesquisar, né, gente? A gente estudar. precisa ser curioso. Sim, porque sim. É isso. Hoje eu posso falar com você sobre qualquer assunto. Ah, mas eu porque estudei a fundo todos? Não. Porque eu estudei todos. O suficiente para poder conversar em qualquer lugar sobre qualquer coisa. Sim. Então, sair também desse lugar de que eu só vou estudar, por exemplo, você tá fazendo agora direito. Só vou estudar direito. Cara, tem outras coisas que você precisa estudar, que você precisa olhar. Porque o mundo, ele tá se inovando a todo momento. Sim. Então, eu acredito que se fosse para eu deixar alguns recados, o primeiro recado é: realize o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. O que você gosta, o que você não gosta, por que você faz o que você faz, quais são os seus valores, quais são suas crenças. Tem um plano. Bacana. Tem um plano. Bacana isso. Porque nós temos uma tendência de fazer tudo. Vou fazer, não vai acontecer. Vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vai ser muito mais dolorido. Então tem um plano. Tem um plano. Onde eu tô, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar até lá. Quem vai me ajudar é chegar lá. Certo. E deixa eu te perguntar uma coisa que é relacionada à educação. Quais são as suas formações? Eu estava dando uma olhada na sua bio e então vi que tem bastante coisa. Então eu gostaria que você falasse. Eu fiz sistema de informação. Melhor presente que eu podia ter me dado. Então, para qualquer pessoa, busque tecnologia, gente. Tecnologia é o momento, é hoje, é amanhã. É o futuro, né? Daqui até 2025. 2025 nós já estamos. Não, 2030. Vão surgir mais de 100 mil vagas em tecnologia. E mais de 60 mil simplesmente ou vão desaparecer ou vão se transformar. Então, busquem conhecer sobre tecnologia, não sobre redes sociais, sobre tecnologia, sobre o que está atrás das redes sociais, por exemplo.
Aí fiz sistema da informação, depois sistema de informação. Eu fiz um MBA em gestão de serviços de tecnologia, com ênfase em ITIL, é um palavrão. Eram metodologias que a gente utilizava muito para conseguir se manter no mercado. Fiz gestão de serviço Nossa Senhora, gente. Fiz gestão social, de impacto social na FGV. Fiz conselheira na Universidade da Califórnia. Poxa, que bacana. Fiz... Nossa, eu fiz tanta coisa. Fiz vários cursos de desenvolvimento humano, coaching, mentoria. Fiz várias terapias. Então, sou consteladora familiar, sou terapeuta de Axis e PNL e florais de Bach. Agora estou fazendo uma formação em constelação organizacional para constelar organizações. Tenho várias formações aí em coaching. Então, ano passado eu fiz IBGC conselheira, fiz 101 conselheira, fiz um curso de conselheira no IBGC através da Faculdade Zumbi. Legal. Que Uma parceria que teve entre a Zumbi e o IBGC, foi fantástico. Eu tenho muitas formações, muitas. Agora eu tô pensando se eu vou fazer mestrado, se eu vou fazer doutorado, se eu não vou fazer nada disso, se eu vou fazer outra faculdade. E eu te fiz um convite para você vir para cá. De sistema da informação, mais relacionado à computação, relacionado a dados. Dados é o novo petróleo. Então, é importante a gente entender que precisa desse plano e muito mais que isso, que pode ser que demore. Sim. E vai demorar. Então, você conseguiu, a sua empresa conseguiu fazer 1 milhão? Já conseguiu. Mas a nossa grana é diferente da grana das pessoas brancas. Ela já conseguiu, mas ela também já utilizou tudo que ela tinha para utilizar e agora a gente está buscando fazer e manter. Mas demorou 16 anos. Essa semana faleceu um amigo nosso, um irmão, professor Marcos Costa. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi o maior inspirador aqui para eu estar aqui fazendo podcast. Ele fez o primeiro piloto comigo e trabalhou comigo aqui. Um cara fantástico. E ele também falava sobre finanças pretas do nosso povo. Então uma vez ele virou para mim e falou: Joel, você sabe quantas vezes o dinheiro do preto corre na mão? De quantos pretos vai correr na mão? O americano são 16 vezes, o fulano são 10. O preto é 2 vezes, Joel. 1 ou 2 vezes, ele não corre na mão do preto o dinheiro. Entre os pretos. Não corre. Então a gente precisa mudar isso. E ele falava muito sobre finanças também. Sobre preto. Então eu queria deixar esse programa aqui registrado. Mandar um abraço para a família do professor Marcos Costa, meu irmão, meu parceiro. Que Deus receba ele num lugar muito bacana, que os orixás dentro da minha crença também possa confortar a todos e dizer que foi muito importante para mim conhecê-lo e eu estar aqui hoje na universidade, poder fazer meu podcast, poder estar estudando, foi muito incentivo do professor Marcos Costa. E, infelizmente a gente perdeu ele, um cara novo, um cara que estava dentro da política, estava dentro de toda a questão social, ajudava muito lá na Zona Leste também. Enfim, que Deus o tenha e que conforte a família. Você me desculpa, mas eu precisava fazer essa homenagem ao professor Marcos Costa. É isso, a gente sempre tem que reverenciar e reverendar as pessoas que nos auxiliaram. Sim. E quando a gente pensa em finanças, a minha segunda formação de coach foi em finanças. Porque é isso, entrava dinheiro e eu perdia dinheiro. Entrava dinheiro, e até hoje é muito desafiador. Para mim também. E aí, quando eu resolvi fazer constelação, eu estudei sobre dinheiro, comecei a trazer conteúdos para a internet, há 100 anos atrás, sobre dinheiro. Então, eu posso dizer que foi a primeira coaching a falar sobre dinheiro para pessoas pretas. Eu iniciei várias coisas neste mundo. E eu fiz o processo de coaching, eu fiz o curso de coaching financeiro porque era uma loucura emocional. Você tem dinheiro, você perde dinheiro. Eu perdia
Eu perdi mais de 10 celulares, eu era da área de tecnologia, então eu só comprava celular bom. Então, assim, eu vivia perdendo coisas, eu vivia perdendo dinheiro, eu vivia gastando dinheiro no que não fazia sentido. E aí eu fui fazer um curso de coaching financeiro para entender emocionalmente como é que o dinheiro operava. Porque é emoção. Que passa também por esse não merecimento, não é para mim, eu não posso, eu não tenho, ou se eu tenho, que dar para todo mundo, dividir para todo mundo. E melhorei a minha visão sobre o dinheiro, mas eu consegui melhorar um pouco mais a minha relação com o dinheiro através da constelação familiar. Porque aí eu comecei a fazer muitas constelações, fiz uma constelação, gostei, vou fazer um curso, e aí fiz muitos cursos, fiz o curso e fiz muitas constelações, olhando para a questão financeira. O que você falou faz muito sentido. Essa questão emocional, ela faz você gastar a grana, ainda mais da onde a gente vem. Essa questão de não ter tido, essa questão de querer ter, sabe? Então o nosso povo precisa dessas orientações, sabe, de pessoas igual a você que já se ligou nesse lance e pode levar esse tipo de informação. Se eu tiver interesse em ouvir uma palestra sua ou levar você para minha empresa, como é que eu faço? Ótima pergunta. Bom, para pessoa física, a gente tem o Terapia Preta, a Bayomi, que são terapias que vocês podem fazer, mas normalmente eu faço uma vez por mês terapia gratuita. Então tem um tema e a pessoa assiste, entende lá o que faz sentido para ela. Tem os atendimentos individuais de constelação familiar. Para as empresas, contato@anaminuto.com.br. Então, nós trabalhamos tanto com pessoa dentro da empresa, com os colaboradores, quanto com as empresas. O objetivo da Minuto Consult é auxiliar as empresas a terem ambientes mais inclusivos através do desenvolvimento humano, fortalecendo, né, as pessoas para que elas consigam melhorar enquanto indivíduo para as corporações e melhorar sua performance para que se mantenham empregadas. Que bacana. E a gente trabalha também com diversidade, equidade e inclusão, então com programas de diversidade, equidade e inclusão, política, gestão, gestão, pensando aí nessa questão da cultura. Então uma empresa ela só consegue dar continuidade à sua história se a cultura dela for forte. Então, a questão da cultura, a gente trabalha a questão da cultura. E para os colaboradores, a gente tem desenvolvimento, coach, mentoria, treinamentos diversos sobre soft skill e alguns hard skills, caso seja necessário. Legal. Então, a gente tem a página da Minuto, www.minutoconsult.com.br, e tem a página da Ana Minuto, anaminuto.com.br. E vocês podem jogar nas redes. A gente está em todas as redes. Instagram, está em todos os lugares. Está em todas as redes. Isso é uma coisa que a tecnologia me trouxe, né? Então, esse saber navegar nesse mundo tecnológico é que me fez aí atingir 7 milhões de pessoas, ter um número razoável dentro das minhas redes sociais. Não sou aquela que estou buscando 1 milhão, eu estou buscando relações genuínas. Mas então, eu respondo, né? Eu respondo as pessoas, eu falo com as pessoas, eu encontro pessoas, as pessoas choram, eu choro. Sim, acho que dentro do LinkedIn a gente está chegando aos 50 mil, organicamente. Orgânico, que é o bacana. Organicamente, é um trabalho constante. Então, gente, todos os dias eu posto, todas as vezes eu tenho que pensar em coisas novas. Então é importante a gente entender que, mas eu vou fazer uma dancinha e vai dar tudo certo. Não, não vai. Vida de influenciador é fácil. Não, não é. Não. Requer muita dedicação, muito tempo, muita saúde mental para a gente se manter. Então, eu faço terapia, convido você a fazer terapia. Faço várias terapias, porque eu acredito que a terapia é que consegue manter as pessoas negras minimamente centradas. Então, vou dar um exemplo. Eu fiquei fora durante um tempo, aí voltei, aí fiquei mega bagunçada com horário, bagunçada com as coisas. Eu olhava a minha cara e falava assim, gente, o que está acontecendo? Eu via a bagunça, organizava a bagunça, mas daqui a pouco ela estava bagunça, estava novamente. E aí, essa semana fui fazer microfisioterapia, que é uma terapia que vai tocando e vai destravando, né, energeticamente seu corpo.
E aí fiz essa semana, me deu assim uma eureka, né? De várias coisas que eu precisava resolver, que estava enrolando, Olha que eu tinha que fazer, e eu não conseguia porque tava doida por causa da questão dos fusos horários. Existe uma consulta grátis dessa terapia, eu gostaria de fazer. Tá, micro eu não sei. Micro precisa ver com a minha terapeuta. Ela nem é daqui, ela é de Salvador. Vitória da Conquista. Mas eu tenho uma pessoa aqui também, um homem aqui um terapeuta na Zona Norte. E outro na Vila Madalena. Então eu tenho vários terapeutas que eu vou utilizando quando eu preciso dessas questões, né? Porque é isso. A gente tem uma questão seríssima externa. Até hoje, por exemplo, falando com você, eu achei que eu dei uma viajada, mas tudo bem. Mas é esse processo, é muita coisa. Não sei, para mim eu dei uma viajada, para mim eu fui para lá, fui para cá. Mas é isso, às vezes a nossa mente, ela tá muito conturbada com muitas coisas. Por isso a importância da terapia, por isso a importância dos grupos terapêuticos, por isso a importância de nós treinarmos os grupos griots, pra gente ouvir, trocar. E quando a gente pensa em dinheiro, nós não gostamos tanto da gente assim, a ponto de dar dinheiro pra gente mesmo. Legal. Entendeu? Então, enquanto a gente não se vê como uma pessoa de valor, a gente não vai pagar para uma pessoa negra. Ou se pagar, a gente vai querer pagar o menor preço possível, que acontece com os brancos, ou não vai querer pagar porque acredita que tem que receber tudo gratuitamente. E não é assim que funciona. Então a gente tem uma programação nossa interna que a gente precisa melhorar, que é, primeiro, se autovalorizar. Quando eu me valorizo, eu não tenho nenhum problema para pagar qualquer pessoa, principalmente pessoas negras. Depois, esse processo de que você vai precisar deixar de fazer algumas coisas para fazer outras. Eu não fiz tudo o que eu gostaria de fazer. Tem um monte de coisa que eu não consigo. Não tenho tempo, não tenho grana, não tenho paciência. Então, precisamos aprender a abrir mão das coisas. Ah, eu quero tudo ao mesmo tempo agora. Não vai ter. Não vai ter. Então, eu tenho a Tina Turner, a minha moto, a minha linda Harley Davidson, que me ajuda a esparecer. Então, a gente precisa procurar coisas que tragam pra gente um pouco de paz. Porque é isso. A gente vive constantemente em alerta. A gente vive constantemente com medo. A gente vive constantemente acreditando que não vai conseguir. Então, precisamos entender que só nós somos capazes de nos curarmos. Não tem ninguém que vai fazer isso por nós. Que bom que você tem uma terapeuta Sim. branca, ela te trouxe até Mas a página 3 é uma pessoa preta. Não tem como. E a pessoa preta vai ter a página 6, 7, dali pra frente. É você que vai ter que fazer essa mudança. Isso tá muito ligado ao que você falou, tá muito ligado a você mesmo. Sim. Essas compreensões. No final é você que vai ter que ter o entendimento. Você com você. É isso. Que aí eu sempre falo até... Por exemplo, eu tenho live toda segunda-feira, meio-dia... E eu sempre falo nesse processo de que um monte de gente vai te ajudar. Se você permitir e se você pedir ajuda. Mas um monte de gente não vai conseguir abrir a porta para você. Sim. É só você ou não que pode vai querer abrir ou não vai poder. É só você que pode abrir a porta. É isso. Então, a pergunta é: que porta que Qual você porta quer eu vou abrir? O quanto você está disposto e disposta a dedicar tempo. Que paciência. Hoje o tempo é a moeda mais valorosa que existe no mundo. Se você perdê-lo, esquece, você não vai voltar atrás. Vale mais que libra esterlina, vale mais que dólar, euro, diamante. O tempo é a moeda mais valorosa do mundo. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, curiosidade minha pessoal, tá? Coach e palestrante são coisas distintas? São coisas diferentes. O coaching, o que ele faz? Ele leva você do ponto A para o ponto B. Certo. Através de um plano. Então eu vou entender quem é você, vou entender quais os seus desafios e vou traçar um plano para você em conjunto com você, não Perfeito. Para você, em conjunto com você. Então você traz um desafio e nós em conjuntos vamos fazer isso em 10 sessões, step by step, com uma metodologia que certo. A gente vai seguir, você vai realizar as atividades semanalmente para você chegar num objetivo. Tem uma técnica. Tem uma técnica por trás disso. Certo. A mentoria também tem uma técnica, mas a mentoria você vem e fala para mim: Ana, tô com tal questão, preciso resolver isso. Eu com você, vamos conversar, eu vou trazer para você a minha experiência de vida, a minha experiência enquanto profissional, para encontrar um caminho para que você possa chegar aonde você quer. Pode ser várias sessões ou pode ser uma sessão.
quando a gente pensa em terapia, a terapia tem como objetivo bagunçar você, vasculhar você, para que você encontre os caminhos emocionais para resolver essas questões. Então, por exemplo, como eu falei, estava bagunçada, não estava conseguindo concatenar, não estava conseguindo organizar minha agenda, que é uma coisa que não acontece comigo. Sou sagitariana, com aquário e Áries, e sou uma pessoa de tecnologia. Fui programada para entregar. Então, quando eu vejo que eu tô perdida, que eu tô bagunçada, falar alguma coisa não tá funcionando. Então, a terapia ela tem como objetivo fazer você se ver, né? Fazer você ver as suas dores e ressignificar essas dores. Porque é isso, o que aconteceu comigo com 4 anos não tem que definir o que eu sou com 50. Não, 50 não, gente. 25 duas vezes. Não, 25 só, esquece dos outros 25. É olhar para esses traumas e ressignificar esses traumas para que você possa utilizar eles como uma força para ir para o próximo nível. São gatilhos, na grande verdade. Então, são coisas diferentes. Palestra são coisas pontuais. Elas podem ser motivacionais, elas podem ser de diversidade, de cuidado, de inclusão, pode ser de governança, pode ser de ESG, pode ser de autoconhecimento, saúde mental, onde você tem um tempo, seja 1 hora e meia, onde você vai trazer, vai discorrer sobre aquele assunto para trazer para as pessoas conhecimento sobre aquele tema. Entendi. Era mais uma coisa, curiosidade minha. E assim, eu acho que de muita gente também que nos assiste. Então tem algumas perguntas pontuais que a gente faz também dentro do podcast, mas ela é bem pessoal mesmo, e eu gostaria que você respondesse. Claro, se você quiser também, fique à vontade. Tá. São 2 perguntas, tá? Pensar, vou pensar. Titi, olha o tempo correndo. Vamos lá. O que você pensa? Na grande verdade, é uma questão, antes de te perguntar, eu tenho que te colocar para que você entenda. Existe uma questão hoje que é muito ligada a pessoas, sentimento e tal, e que as redes sociais hoje ela não perdoa. Então já vem muita briga, bagunça em cima dessa questão que eu vou te perguntar. O que você pensa sobre as relações interracial? Bom, qual que é o seu olhar em cima disso? Como você vê, enxerga isso? Bom, nós somos programados para gostar de brancos. Não somos programados para gostar de pessoas pretas. Esse é o primeiro ponto. Você acha que é isso mesmo? Óbvio. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Você chegou a folhear Playboy? Não minta. Isso aconteceu na sua geração? Vezes. Ótimo. Quais eram as mulheres que você via na Playboy? Olha, eu vi bastante. Aonde você quer chegar? Você quer perguntar se eu via mulheres brancas da Playboy, correto? Era a grande maioria, na grande verdade. O seu imaginário é feito através do que você assiste, através do que você lê. Quando você olha na televisão, naquela época, o que você via? Via bastante mulheres brancas, mas via algumas negras, mas dentro de uma outra condição. Eram sempre empregadas domésticas. Certo. Ou estava servindo alguém. Mas não deixava de ser bonita. Não, a gente não está falando sobre bonito ou feio. A gente está falando sobre uma constatação. Então, nós somos programados para gostar de pessoas brancas. Dentro desse viés aí, tudo bem, eu até entendo. Deixa eu continuar? Obrigada. Tá. Fomos programados para gostar de pessoas brancas. O que eu falo sobre relacionamento interracial? Eu não tenho nada contra, porque é você que está casando. Eu vou casar com uma pessoa preta. Eu casei com um homem preto, meu primeiro casamento. E meu segundo casamento também, estou buscando uma pessoa preta. O meu segundo casamento também estou buscando uma pessoa preta. Só que eu fui programada a gostar de pessoas pretas. Entende? A minha mãe me programou para gostar de pessoas pretas. As histórias, os meus avós, toda a minha família, a linhagem da minha mãe toda é retinta. A linhagem do meu pai, a minha avó era branca. O meu avô. Mas é deles, mas graças a Deus. Eles lembraram que... Mas, o desafio é que a gente não é programado para poder escolher. A gente é programado para o que é dado. E o que é dado é um país branco. E para mim branquear o país, eu tenho que fazer, sempre fomentar o casamento interracial. Qual que é o desafio do casamento interracial? É que na maioria das vezes, nascem crianças que não sabem quem são. Que ficam num limbo. Ou que vão ser negras quando é conveniente.
O maior desafio do casamento interracial é o que sai desse casamento. Porque essa criança normalmente não tem orientação, normalmente os pais não falam sobre as questões raciais, os pais vão falar sobre a questão racial depois que a menina passou racismo, depois de um bando de confusão, e isso não é só no casamento interracial. A população negra, em geral, não tem conhecimento sobre do que, quando a gente fala sobre letramento racial. O letramento racial não é só para branco ou para pessoas não negras. É para todos nós, porque durante a vida foi negado para a gente o direito de saber a nossa história, de reconhecer a nossa história, de se ver como uma pessoa de valor. Então, hoje, as crianças negras estão tendo outras oportunidades, porque a tecnologia está aí e aumentou as narrativas. E as TVs entenderam que se elas não fizerem diferente também, pode ser que elas não tenham mais telespectadores, mesmo porque a gente está migrando para os streams da vida. Então... Mas até mesmo os streams entenderam também que ele precisa fazer. É um desafio, mas tá dado. E não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar. Na questão sentimental, você acredita que uma pessoa pode gostar de uma outra, independente da cor da pele? Essa é a questão. Não, ela é programada. Ou ela é só programada? É 100% isso, é fechado? Ela é programada para gostar de brancos. Sério, você pensa dessa forma mesmo? A gente é programado para gostar de brancos. Não é que. É só a gente ver quais são as relações. Quem é bonito? Eu. Nina Simone, meu amor. Nina Simone. Por que você olhou de lado? Porque assim, pra mim, todas as pessoas pretas. Eu sou programada. Eu sou bonito. Eu sou programada pra preto. Você é bonita. Pra mim, todas as pessoas negras são negras. Então. Mas a gente precisa entender que existe uma programação. Legal, mas a gente não pode generalizar. Mas existe uma programação. Você me fez a pergunta. Certo. Que pergunta você me fez? Não, legal. O que eu acho do casamento interracial? Certo. O que eu disse pra você? Que nós somos programados para gostar de pessoas brancas, para valorizar pessoas brancas. Certo. Aí depois eu falei sobre sentimento. Isso. A gente normalmente, nós não escolhemos conscientemente. Normalmente a gente escolhe através dos padrões e crenças que a gente vivencia. Você não, porque você foi induzida e criada dentro de um sistema. Mas é isso que eu tô falando pra você. Outras pessoas também. Mas todos nós somos programados para gostar de branco. Através da televisão, através do que é bonito, do que é feio, através do corpo, o que é magro, o que é gordo, o que é bom, o que não é. Mas nós somos programados. Isso vai depender da base. A questão, existe uma base familiar. Sim. E essa base familiar, ela vai trazer para você... um olhar do que é aquilo. Então, muitas pessoas que são pardas... teve uma pesquisa que um dos clientes que eu atendo, já atendi, fez, que mapeou que as pessoas pardas têm menos autoestima do que pessoas de pele retinta. Por quê? As pessoas de pele retinta, eu sou preto e acabou. Tem algum idiota por aí, que eu não posso falar essa palavra, que não se usa mais, que diz que eu sou morena, mas eu sou negra, eu sei que eu sou negra. No seu registro de nascimento está escrito o quê? Preta. Preta ou parda? Preta, graças a Deus. Uma pessoa parda, ela é muito preta para ser branca. E é muito branca para ser preta. E aí não tem esse sentimento de pertencimento. Então eu tenho mulheres pardas que descobriram que são negras com 40, com 50 anos. E como é que é isso? É entender como é que o sistema as trata. Sim. Sim. Então... Isso depende muito da palheta, né? Você entendeu? Então a gente tem aqui mais de 60 tons de pele no Brasil. É a palheta. De pretos. Então, quando a gente pensa que... Para mim, é triste você olhar para uma pessoa negra e dizer, não, mas eu não gosto de preto. Eu tava falando com não vou casar com minha irmã, não vou casar com a minha mãe. Sim, eu estava falando com o crioulo, esse tipo de coisa, essa questão de palheta no Brasil, como é que funciona? É um negócio muito louco de se pensar. Sim, e é triste, porque é isso, para você ver como é uma coisa tão louca, o meu ex-marido é mais claro do que eu. E as pessoas falavam, você é muito bonito para ela. Por conta do tom da pele. Mais claro quanto? Não é claro. Tipo o Marcelo? Não. Por que senão, Marcelo? Você tá vendo aí?
Não, ele é negro. Negrão, careca. Mas era a pele mais clara. Mas... Você nunca ficou com branco? Na sua vida inteira? Ah, sim, fiquei. No colégio, sabe quando menina? No colégio, quando eu tinha 16 anos, era só escondido. Então, Paquito, tal, por causa da influência de televisão. Não assistia televisão. Não assistia televisão. Mas eu jogava vôlei, a maioria das relações eram brancas. Então mas você ficou com branquinho também. Sim. Acho que eu beijei umas 2 vezes, corri nunca mais. Era gostosinho, mas não rolava pra mim. Pensar de andar com aquela coisa branca do meu lado, não tenho nada contra pessoas brancas. Eu tenho até amigos brancos. Mas pra me relacionar, por isso que eu falo que a gente é programado, entende? Sim, eu entendo isso. Eu entendo você. A nossa geração é uma geração que foi educada em cima disso. De não, a gente tem que estar com o nosso povo, isso aqui, se relacionar. Foi. Hoje em dia não é mais. A maioria das pessoas que ascenderam estão com uma mulher não negra do lado. Cara, eu já fiquei com mulher branca também. Eu não tenho nenhum problema de me relacionar com as pessoas. Principalmente mulher. Eu gosto de mulheres interessantes, inteligentes. Gosto de mulheres pretas. Gosto de mulheres brancas. Eu gosto de mulheres. É isso. Essa história de que eu gosto de mulher é uma questão. O quê? Com o quê? Você gosta de mulher. Qual foi a tom de pele que você casou? Preta. As duas são negras? Não, uma preta e uma branca. E aí, tô na média. Eu tô na média, mas meus filhos são pretos. Não vamos entrar no mérito da questão, porque eu não vim aqui para discutir sobre colorismo. Mas a gente está conversando e é bacana, a gente chegou num assunto que ele é muito complexo. Todo mundo que vem aqui eu pergunto, como eu te falei, uma pergunta pontual que eu faço para poder entender de cada um o que eles pensam. É muito complexo. Outra pergunta também complexa, que todo mundo tem uma maneira de discorrer sobre as cotas raciais. O que você pensa sobre elas? Eu acredito que as cotas são necessárias para que a gente possa diminuir a desigualdade. Haja vista as faculdades. Se não tivesse cotas, provavelmente não tinha o maior número de pessoas na USP, em faculdades federais. As cotas são imprescindíveis para que a gente possa avançar enquanto povo, enquanto nação, e principalmente por uma questão de reparação histórica. Mas não acredito que ela tem que ser eterna. Eu acredito que é o momento. Precisamos dela no momento para fazer uma reparação histórica. Evoluímos nesse processo? Conseguimos avançar? Acredito que não vai fazer mais sentido. Só que, na minha percepção, a gente sempre vai ter desigualdade. Então, a gente sempre vai precisar de leis, de políticas que nos ajudam a diminuir essa desigualdade. Sim, eu entendi o que você quer dizer e faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Vai me fazer pensar. Eu sou um cara que eu absorvo. Vou levar um tempo ainda eu tenho esse meu tempo mesmo. Cada um tem seu tempo. Sim. Tá tudo bem. Tudo isso que a gente está conversando, depois eu vou deitar, eu vou pensar em tudo que a gente conversou, depois eu vou rever todo esse vídeo, sabe? Então, assim, eu tenho um tempo para poder analisar. E tudo que você falou faz muito sentido. É muito seu, é muito pessoal seu e faz muito sentido. Foi uma honra recebê-la aqui. Eu quero receber você mais vezes. Eu vou pensar. Você vai pensar com carinho? Não, aí com carinho já é muita coisa. Eu vou pensar. Foi uma honra receber aqui, bater esse papo contigo, conhecer um pouquinho mais sobre você, que eu acho que essa é a maior importância para o nosso povo, para quem está assistindo o nosso podcast. Entender quem é a Ana Minuto, independente do que ela faça ou que ela não faça, de onde ela veio, contar a sua história. Foi muito bacana saber de onde você veio, da sua luta. É o que nos importa, é incentivar o outro lado que está ali sentado no sofá sem saber para onde ir. Então, como eu falo sempre, a gente tem uma universidade aqui, que através do nosso podcast você já tem 60% de desconto em qualquer curso que você queira fazer. Está aqui de portas abertas para que você venha, independente da sua cor, independente da sua raça ou de onde você venha. Venha, só venha. Está aqui de portas abertas para que você adquira conhecimento. E só através da educação, do conhecimento, que a gente vai chegar em algum lugar. Não existe outro caminho. Claro, se a gente tiver iniciativa dentro daquilo que a gente faz, tiver expertise, mas não é para todo mundo isso. Certo, Ana? Ou eu estou errado? Se você está dizendo, eu concordo. Mas tudo bem. Enfim, muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Eu adorei bater esse papo contigo. Eu quero recebê-la mais vezes.
tem alguns projetos aqui na universidade. Eu gostaria muito de contar com você, se for, sabe, se for possível, sabe, para a gente poder estar falando com alunos, com pessoas do nosso povo, sabe, a gente faz alguns encontros de vez em quando, e seria imprescindível a sua vinda aqui, sabe, para você discorrer sobre vários assuntos, que você tem um conhecimento muito vasto e que vai ajudar a incentivar o nosso povo. Eu gostaria de contar com você. Eu vou pensar no seu caso, porque tempo é dinheiro. Sim, Pense nisso. sim. Vamos lá, acho que para a gente finalizar, eu quero deixar um recado. Uma mensagem, eu ia te pedir isso. Para nós, né? Primeiro, é importante nós, enquanto pessoas negras, entendermos que só nós seremos capazes de nos salvar. Então, aquilombe-se. Se relacione com pessoas pretas, converse com pessoas pretas, busque pessoas pretas. Segundo, realize o autoconhecimento. Quando você entende quem você é, ninguém vai dizer para você quem você é. E você não vai se perder nas histórias que contam sobre nós, pessoas pretas. Terceiro, entenda que a comunicação é um dos caminhos da libertação das pessoas pretas. Porque é através da comunicação, das histórias que a gente conta, que a gente muda narrativas. Então, se apropriem das redes sociais de vocês para transformar narrativas. Sempre vai ter alguém te ouvindo. Quarto, realize network. Hoje, se eu estou aqui, alguém me indicou para o Joel. Eu insisti pra caramba, né? Se eu criei várias coisas, é porque eu tive pessoas que acreditaram em mim. Então, não acredite que você vai andar sozinho. Sexto, entenda que o sucesso é dado. Essa história de vou fazer 500 mil faculdades, vou fazer 500 mil cursos e tudo vai resolver, não. Eu preciso de uma estratégia, eu preciso de um plano, preciso de pessoas que me levem até lá e falem meu nome numa mesa cheia de oportunidades. Sétimo, gestão financeira é imprescindível. Vai aprender a lidar com o seu dinheiro. Tem vários cursos gratuitos sobre dinheiro emocional, dinheiro físico. Vai fazer cursos sobre dinheiro. Nono, a sua família e os seus amigos são o seu maior bem. Então, cuide deles, para que eles possam cuidar de você também. Oitavo, que era nono. Faça terapia. Faça terapia. Porque o bagulho é louco. Eu tenho amigos que vão adorar isso aí que você tá falando. E a quantidade de coisas que a gente tem para olhar todos os dias tá nos deixando com o termostato doido. Então faça terapia. E décimo, venha conhecer a Zumbi. Ouça esse podcast várias vezes, de frente para trás para frente. Cada vez que você assiste um capítulo diferente, tem um conhecimento diferente. E 11º, que é o melhor de todos, siga Ana Minuto em todas as redes sociais. Maravilha, 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 Ana. Muito obrigado novamente pela sua presença. Gratidão. Que Deus e os orixás nos coloque no caminho um do outro, que a gente possa se ver mais vezes, que a gente possa, sei lá, se encontrar por aí, dar risada, falar sobre outras coisas também. Eu quero muito fazer parte da sua vida, se você me deixar. Ai, vou pensar. Você pensa com carinho. Eu tô legal às vezes, depende do dia, depende do horário. Mas sim, a gente vai criando laços que a gente vai levando pra vida. Sim, eu acredito muito nisso. E fazer isso aqui que eu tô fazendo tá me trazendo pessoas, sabe, muito bacana, muito interessante, que eu precisava até. Então, muita coisa que você me disse, como eu te falei, eu tenho meu tempo de raciocinar. Então, na hora que eu deitar, vai ficar... Não, e eu sou sensacional. Eu não saio da mente. Porque eu sou sensacional. É isso. É isso aí. A gente falou com a Ana Minuto, sabe? Uma pessoa extraordinária, um ser humano extraordinário. A gente contou um pouquinho da história dela. A gente vai ter a oportunidade de trazê-la novamente. Muito obrigado a você que curtiu o nosso podcast. Vai lá, se inscreva no nosso canal, no canal da Zumbi dos Palmares também, tá? Que você vai ter muita informação através das redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e os orixás. Até o próximo podcast.
no final a gente ergue o punho assim, encerrado e fala, nossa luta. 1, 2, 3. Nossa luta! Muito obrigado, meu amor.